Ponto coração 7, o ponto Shenmen, um dos mais importantes pontos para patologias ligadas às alterações mentais, à parte emocional do paciente. Como que a gente faz para localizar corretamente esse ponto? Quais são as duas formas de fazer a puntura desse ponto? E vamos quebrar a nomenclatura dele para entender quando que eu vou utilizar esse ponto. Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. O ponto coração 7, o ponto Shenmen, é sem sombra de dúvidas um dos mais importantes pontos da acupuntura. Poderia tranquilamente entrar ali nos top 10 pontos da acupuntura. Por quê? Qual que é o nome desse ponto? Qual que é a indicação? Para que ele serve? Quando que eu vou usar esse ponto na minha prática clínica? Para começar a entender o porquê que você vai usar esse ponto, você tem que começar olhando a nomenclatura. Veja qual que é o nome desse ponto. Dá uma olhada no teu autor para ver se está condizente também, para checar a tradução que o teu autor traz. Mas o ponto coração 7, ele é um ponto chamado Shenmen. Shen significa mente, são as atividades facultativas do indivíduo. Pense na mente relacionada com o coração, né, os aspectos ali do comportamento do indivíduo, a forma como ele está se exteriorizando na sociedade, as relações que ele desenvolve, as coisas que ele fala, né, tudo isso está relacionado com a mente Shen do indivíduo. E Men, sempre que você se deparar com algum nome de ponto da medicina chinesa que traz esse Men, significa porta, né? Algum acesso, porta, portão, porteira, né? Alguma coisa onde você tem acesso para algum lugar. Então, essa nomenclatura do Shenmen já me dá a entender que é um ponto que eu estou fazendo aqui, eu estou acessando ali a mente Shen do meu paciente. E esse ponto coração 7, a primeira característica importantíssima desse ponto é que esse ponto é um ponto fonte do coração. O que é um ponto fonte? Eu já fiz uma gravação sobre os pontos fontes da acupuntura, quando que você utiliza esses pontos, né? Então vou deixar no card ali para você consultar. Mas para você localizar corretamente esse ponto, você vai olhar na linha do seu punho, na linha da prega de flexão do seu pulso. Eu tenho a linha do pulmão, do pericárdio e do coração. E aqui, nessa região, eu tenho um tendão. Você tem um flexor, né, ó, flexor ulnar, rádio ulna, né, flexor ulnar do carpo. Então, nessa linha, na prega de flexão, na extremidade, na linha onde ocorre o movimento, medialmente, ou seja, por dentro, ou radialmente, né, desse tendão do flexor ulnar, é onde você vai acomodar a sua agulha, é onde você vai fazer a puntura do ponto coração 7. Essa é a primeira forma de você fazer a localização. Mas tem uma segunda forma. Como é que você pode também localizar, também fazer uma inserção de agulha no ponto coração 7? Ao invés de você fazer uma puntura nessa região radial do flexor ulnar do carpo, você olha o movimento, presta atenção no movimento. Você vai pegar por baixo do tendão, pela lateral. Olha só, você vem por aqui, ó. Você vai pegar aí uma linha horizontal abaixo do flexor ulnar do carpo, onde você sente que o teu dedo acomoda nessa região. Então, essa daqui é a segunda localização e o segundo local onde você pode inserir a agulha de acupuntura para você despolarizar essa região, para você ativar a energia Qi do ponto Shenmen, do ponto coração 7. Então, o que acontece? Esse ponto, quando você fazer a puntura, não tem muitas emoções, não é um ponto onde você pode aprofundar muito a agulha. Então, se você for pegar por cima, né, você pode inclusive pedir para o seu paciente fazer aquela inspiração para você bater a agulhinha no mandril ou para você introduzir ali a agulha sem o mandril, né? Porque nessa região de cima aqui, às vezes pode ser um pouquinho dolorido quando se faz essa inserção. Pode ser, às vezes, depende do paciente, depende do tempo, depende de uma série de fatores.
E nessa parte inferior, quando você pega por baixo, normalmente a sensação para o seu paciente ela é mais agradável. Ele não refere aquela dorzinha quando você pega o ponto. Então, às vezes, até pela questão do posicionamento, quando ele está deitadinho na maca ali em decúbito dorsal, com a mãozinha em cima da barriga, né? Você pode pegar mais facilmente nessa região. E diga-se de passagem, nesse ponto você vai utilizar uma técnica dispersante, uma técnica de sedação. Não é uma técnica de tonificação, é uma técnica de dispersão. Por quê? Agora vamos ter que entender o que esse ponto faz. Quais são as indicações desse ponto e quais são as funções energéticas do ponto coração 7? Algumas indicações então desse ponto é distúrbios psíquicos, trabalhar ali a parte de ansiedade, alterações do sono. Eu estou com insônia, eu estou com excesso de pensamentos, eu estou com sono, mas com sonhos agitados, aquela insônia bem características do coração. Eu estou com, olha só, crise de abstinência, situações de abstinências, abstinência de álcool, né, o etílico, abstinência do cigarro, né, aquele teu pacientinho tabagista que está tentando parar de fumar, é uma outra indicação. Problemas locais do punho. Se você está com alguma alteração, né, ou se você está com, por exemplo, lá, uma síndrome do túnel do carpo, um processo inflamatório, alguma tendinopatia nessa região, também é um ponto que você pode utilizar por conta da sua efetividade local. Então também sendo prescrito, obviamente, né, pela sua questão da localização, que é um dos indicadores para a seleção do ponto de acupuntura. E em relação às funções energéticas, olha só, a primeira função energética é um ponto principal para a tranquilização da mente Shen. Mas quando a gente fala sobre tranquilizar o Shen, sempre pense num paciente que apresenta, por algum motivo, uma mente mais agitada, excesso de pensamentos, alguma situação em que a pessoa fique trabalhando demasiadamente as suas atividades facultativas, os seus pensamentos, né? Ou seja, fica com ideias ali agitando a sua mente. E isso, na medicina chinesa, é interpretado como calor no coração. Se você sabe que dentro da teoria das bases fundamentais dos órgãos e vísceras, o coração, né, a mente Shen, ela faz parte ali, ela alberga o coração, mas especificamente ali o sangue do coração, esse ponto ele refresca o coração, ou seja, esse ponto coração 7, ele serve para diminuir o calor do coração, o calor do sangue do coração, que está levando aquela agitação mental do seu paciente. Mas também é um ponto que ele promove a harmonização da energia Qi do coração, e ele vai ser indicado, inclusive, quando você pega aqueles pacientes que dentro dos padrões de desarmonia, você pega o paciente com mucosidade estorvando o coração, ou seja, aquela fleuma que se formou internamente, ela tende a prejudicar os orifícios, tende a prejudicar o funcionamento da mente Shen, ou seja, a fleuma invadindo, atacando o coração. Então, nessas funções energéticas que são traduzidas sob forma de histeria, depressão, ansiedade, agitação mental, são as principais indicações do ponto coração 7. Então, para a gente ter uma ideia assim da sua efetividade, quando que eu posso utilizar o ponto coração 7? A primeira indicação do coração 7 é justamente uma situação de insônia. Quais são os 3 principais pontos que você vai trabalhar para qualquer paciente que apresente insônia? Antes de eu falar, né, obviamente eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, né, tem muito conteúdo que eu estou passando ali que vale ouro, vai fazer a diferença na sua prática clínica. Mas quando a gente fala sobre insônia, o primeiro ponto é um ponto extra, né? A gente sabe que tem lá o ponto An Mian, uma hora eu vou falar sobre ele mais especificamente, né? Mas existe uma combinação de 3 pontos que você utiliza no caso da insônia. O primeiro é o ponto coração 7, como a gente está conversando, como a gente está falando a respeito de tantas indicações e tanta eficácia que esse ponto apresenta nessas situações de calor do coração. O segundo ponto é o ponto BP6, é o ponto Saninjiao, aquele ponto número 6 do baço pâncreas, que diminui o excesso de pensamentos, preocupações. E o terceiro ponto é o ponto Tai Chi, é o ponto R3, ou seja, do meridiano do rim, aquele pontinho Tai Chi que tem uma
inúmera quantidade de indicações, é um ponto fonte dos rins, fortalece o yin, fortalece o yang, está relacionado com os ossos, com a essência, etc. Mas são os 3 pontos mais diretamente relacionados com a insônia do seu paciente. Então é uma excelente dica para você colocar em prática no seu cotidiano. A segunda combinação de pontos é no caso de palpitações. Sabe aquele teu paciente que parece que o coração vem parar na boca, parece que dá aquela acelerada no coração? Qual que é o ponto número 1 nesse caso de palpitações? O ponto número 1 é o ponto Neiguan, é o ponto pericárdio 6. Então você pode vincular o ponto pericárdio 6, Neiguan, com o ponto coração 7, o ponto Shenmen, é a segunda indicação. E a terceira indicação que eu gostaria de trazer é no caso da ansiedade. Ansiedade, que é um mal que está extremamente presente na nossa sociedade, né? O ponto coração 7 é o ponto número 1. Dentro das bases teóricas, dos fundamentos da medicina chinesa, é o ponto número 1. E qual que é a melhor combinação para trabalhar a ansiedade? Existe um procedimento chamado de Triângulo de Buda. Eu já falei sobre o Triângulo de Buda, né? Mas é a junção de 3 pontos extremamente eficazes no caso da ansiedade, além de outras patologias e alterações emocionais. Mas os 3 pontos que formam esse Triângulo de Buda são os pontos coração 7, o ponto pericárdio 6, Neiguan, e o ponto P9, o ponto Taiwan. Então, esses 3 pontinhos, de maneira combinada, formam esse triângulo de Buda, que vai ser utilizado em uma inúmera quantidade, né, de patologias relacionadas com ansiedade, preocupação, agitações da mente, mas é uma terceira indicação onde você pode vincular e pode inclusive trabalhar ali com um stipper no seu paciente. Não precisa necessariamente punturar esses pontos, pode deixar ali um stipper, um apong, né, outras formas de estimular esses pontos. Então, esse foi o vídeo sobre o ponto coração 7 e eu vejo você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!